Mais uma vez, a Datafolha mostra que o Lula continua sendo o candidato mais forte para as eleições do ano que vem. Enquanto isso, a direita tenta ver qual é o nome que pode bater de frente com o presidente Lula e a mídia tenta trabalhar a tão sonhada terceira via. Fala, meus amores, Josuel aqui. Antes de ir para o tema do vídeo, pedir para você se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e ativar o sininho das notificações. Um padrão a gente nota sempre. Primeiro, os institutos de pesquisa vão divulgar a popularidade do governo Lula. Isso vai pautar a mídia durante muito tempo para que depois eles divulguem os cenários para o ano que vem e todo o burburinho que foi feito em cima da popularidade do Lula acabe não dando tanto destaque para o fato de que ele é o candidato mais forte nas eleições presidenciais do ano que vem. Logo, a principal manchete nunca vai ser que o Lula é o candidato mais forte, e sim que olha a popularidade dele, melhorou um pouquinho, caiu um pouco, entre outras coisas. Mas vamos ver essa pesquisa aqui, porque essa pesquisa ela é bem interessante e traz alguns números bem legais pra gente. No primeiro cenário, eles ainda insistem em colocar o Bolsonaro, que está inelegível e não vai poder ser candidato ano que vem. É o único candidato que chega perto do presidente Lula. Enquanto o presidente Lula aparece com 36%, ele empata com o presidente Lula na margem de erro com 35%. Ainda vai aparecer o Ratinho Júnior, governador do Paraná, ele aparecendo com 7%, o Romeu Zema e o Caiado, governadores de Minas e Goiás, respectivamente, ambos com 5%. Nesse cenário, fica claro que o Brasil ainda está bastante polarizado nas figuras do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas que a tão sonhada terceira via, ela vai tentando se fazer ali com bastante dificuldade. Um outro cenário bastante improvável para o ano que vem é o segundo, onde eles colocam o Haddad no lugar do Lula. Nesse, o Bolsonaro sobe a 37%, o Haddad fica em segundo lugar com 23%, o Ratinho Júnior sobe a 9%, o Romeu Zema, governador de Minas, a 6%, o Caiado a 5%, e aqui a gente vai ter uma indecisão muito grande, 17% dizendo que vota branco, nulo ou em nenhum. Além de mais 3% dizer que não sabe, ou seja, né, 1 em cada 5 nessa pesquisa não escolheu ninguém. O cenário número 3 é um que pode acontecer de fato ano que vem. O presidente Lula tentando a reeleição e o Tarcísio sendo o principal herdeiro do Bolsonaro. Nesse cenário, a coisa ela inverte, né? O Lula vai a 37% e o Tarcísio vai a 21%. E olha só que interessante, né? Quem mais cresce depois do Tarcísio nesse cenário é o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, ele tá numa situação bem mais confortável do que o Tarcísio pro ano que vem. E eu acho que ele pode ser um nome forte contra o Lula. Isso porque o Ratinho Júnior, ele tá acabando o mandato dele como governador, então ele sair ano que vem vai ser muito mais tranquilo. O Tarcísio, ele tá vivendo aquele dilema, né, que muitos governadores de São Paulo acabaram optando e não deu muito certo. Abandonar o governo no primeiro mandato para tentar a presidência e podendo ficar sem nenhum dos dois. Nesse cenário, o Zema e o Caiado ficam com 6% cada. Logo, esses dois eles não têm tanta atração de voto assim do bolsonarismo. O quarto cenário é com a nossa ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela aparece com 26% contra o Lula, que tem 37%. Ela é aqui de longe melhor performance, sendo a principal herdeira do Bolsonaro. Mas o sobrenome Bolsonaro, ele também gera alguns probleminhas e a gente vai ver no cenário de segundo turno. Nesse aqui o Ratinho Júnior vai a 9%, o Caiado vai a 7% e o Zema a 6%. E depois do cenário Lula versus Bolsonaro, é o cenário com menos gente indecisa. Apenas 11% dizendo branco, nulo ou nenhum e mais 3% dizendo que não sabem. O Flávio Bolsonaro faz o Lula crescer. O Lula, que até o momento estava aparecendo com 37%, vai a 38%. O Flávio vai a 20% e é nesse cenário que o Ratinho Júnior mais cresce, vai a 12%. Sem falar do Ronaldo Caiado, que chega a 11%. Vale ressaltar que nesse cenário eles não colocaram o Romeu Zema, governador de Minas Gerais. E ainda temos mais um cenário com um Bolsonaro, que é o Eduardo. Aqui o Lula ele vai a 37%, o Eduardo a 20%, o Ratinho Júnior a 11%, o Zema a 8%, o Caiado a 7%. Logo nos candidatos com o sobrenome Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele é a que melhor performa. Os filhos dele parece que não estão muito bem. E o Tarcísio até vai bem e eu acho que pode melhorar porque o Tarcísio é menos conhecido do que a Michele. E é justamente isso que a gente vê em cenários de segundo turno. Vale ressaltar também a pesquisa espontânea, onde o presidente Lula aparece com 18% e o Bolsonaro com 16%, mostrando que o Brasil
Brasil ainda está muito polarizado e os outros nomes precisam ser mais bem trabalhados para aparecerem logo de cara como opção, o que mostra que tem muito que se trabalhar dentro do eleitorado, já que mais de 50% não deu nenhuma opção de cara. A pesquisa espontânea é quando eles não dão nenhuma opção para a pessoa ela, de cara já diz quem ela vai votar. E nesse caso 56% não soube dizer. Aí vamos para o cenário de segundo turno, né? Porque a gente vai ter um cenário de segundo turno Lula e Bolsonaro, os dois empatados dentro da margem de erro, sendo que o Bolsonaro aparecendo numericamente na frente com 45% e o Lula com 44%. Vale ressaltar que se a gente fosse pegar o resultado lá da eleição de 2022 e colocar em um contexto de pesquisa, aquilo ali seria um empate dentro da margem de erro. Só que daí, né, treino é treino, jogo é jogo, e ali o Lula teve 2 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. Lula sem a máquina na mão, com o Bolsonaro fazendo um monte de coisa errada, tendo aquelas blitz ali criminosas, que a gente tá vendo até gente sendo acusado de crime nesse caso. Então assim, né, é bom deixar isso muito claro aqui. Aí vamos para um segundo turno que de fato pode acontecer. Um outro empate técnico é o presidente Lula contra o Tarcísio de Freitas. O presidente Lula com 43% e o Tarcísio com 42%. Com um número muito grande de pessoas dizendo que votam branco, nulo ou em nenhum dos dois. 13% do total. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é a que melhor performa entre as pessoas que têm um sobrenome Bolsonaro, mas ainda assim distante do Lula. O Lula vai a 46%, ela com 42%. Contra o Flávio, o presidente Lula sobe para 47% e ele chega a 38%. E o Eduardo, o presidente Lula, 46%, enquanto ele chega a 38%. Eles ainda fizeram um cenário de segundo turno, Bolsonaro versus Haddad, outro cenário extremamente impossível de acontecer. O Bolsonaro aparecendo com 45% e o Haddad aparecendo com 40%. O que essa pesquisa mostra pra gente, sim, que eles estão tentando fritar a imagem do presidente Lula para ver se enfraquece ele. O presidente Lula mostra ser um candidato forte para o ano que vem e que uma pesquisa que acontece nesse momento ela é mais para entender como é que está a cabeça do eleitorado. No ano que vem, com a eleição posta e o próprio presidente Lula ali, né, fazendo campanha, aí são outros 500. Uma outra coisa que é importante salientar também é o seguinte: todas as pesquisas elas levam em consideração o eleitorado na sua totalidade, não levando em consideração as pessoas que não comparecem para votar, né? Enfim, isso acontece demais, em torno de 20% nem sequer dão as caras. Respondem na pesquisa que vai votar em alguém, mas não aparece para votar. Agora a pesquisa ela mostra que esses governadores eles estão indo minimamente bem na pesquisa. E tem uma coisa que a gente da militância de esquerda pode fazer para enfraquecer o nome dele, que é começar a atacar na questão da segurança. O próprio estado de São Paulo, se a esquerda fosse esperta o suficiente, era para estar mostrando todo tipo de violência que está acontecendo no estado. Não mostra porque é devagar, não mostra porque acha que tem que pagar de intelectual o tempo todo e não faz sensacionalismo. Porque por mim era para estar fazendo sensacionalismo o tempo todo, mostrando a violência no estado de São Paulo para enfraquecer o nome de Tarcísio. Não só o nome de Tarcísio, mas também o do Derrite, que deve sair candidato a senador no ano que vem. Uma outra coisa que essa pesquisa mostra pra gente é que a gente tem que focar em quem vota no Lula. Focar em quem vota no Lula é importante para que a gente tenha mais deputados e senadores de esquerda no ano que vem. Porque o Lula, ele tá feito. O Lula, ele tá ali, ó, fazendo o trabalho dele na política, deixando um pouco de lado essa questão aí de estar fazendo articulação nesse momento, porque ele sabe que quando chegar no ano que vem e ele tiver conseguido avançar em algumas pautas, não melindrando o apoio que ele pode ter com o Centrão nesse momento, ele vai conseguir fazer uma boa campanha. Então, o cara, ele sabe como é que faz política. O que tá faltando é a militância saber engajar determinados temas, mas não engaja porque, sei lá, é devagar demais e fica esperando o bolsonarismo pautar a gente. Eu já disse aqui, o próprio ICL, entre outros locais aqui que falam, vou fazer notícia, mas notícia de quê? Vai só ficar fazendo análise política, falando de geopolítica, quando na verdade o eleitor médio não tá nem aí para isso, era pra gente estar falando da violência, falando do ônibus lotado, falando da questão da creche, da escola, que tá faltando isso e aquilo outro, né? Não faz. Por quê? Porque prefere ficar pagando de intelectual e fazendo essas análises completamente abstratas. Uma outra coisa que eu falo também é os parlamentares de esquerda
que chegam lá no plenário da Câmara e falam do Centrão como se o Centrão fosse uma entidade, sabe? Uma coisa assim abstrata, quando na verdade eles têm cara, né? Eles não fazem isso porque tem medo de melindrar o apoio que eles vão ter no ano que vem para se manter no poder, porque os parlamentares de esquerda estão apegados ao poder e não querem largar o osso. E o que a gente está precisando é reformular o Congresso Nacional com mais deputados de esquerda que saibam utilizar bem as redes sociais. Aí fica até a dica para você aqui, que fica aí pensando, mas meu Deus do céu, por que a gente não pauta o debate? Não pauta porque eles não estão nem aí para isso. Eles estão mais preocupados com o mandato deles do que com o que a gente vai pautar nas redes sociais. E daí por isso que eles não vão estar falando da violência, do ônibus lotado, do buraco no meio da rua, entre outras coisas, porque eles precisam se manter no poder. Pronto, falei. Então o que a gente precisa fazer é se apegar em quem vota no Lula. Estão vendo aí, né? O Lula ele consegue ter, assim, de uma maneira muito tranquila, 40 e tantos por cento dos votos, inclusive em um momento em que a sua popularidade não está muito alta, e o que a gente precisa fazer é focar nesse eleitorado médio do Lula para tentar convencê-los a votar em deputados de esquerda no ano que vem. E deputados de esquerda que queiram fazer parte do debate nas redes sociais, e não essa galera que vive, né, pensando somente no seu próprio mandato e foda-se a população de uma maneira geral, porque sim, tem esse tipo de gente dentro da esquerda também. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é começar a fritar esses governadores, começar a mostrar o tanto de imposto que eles cobram, começar a mostrar o caos na violência nos estados onde eles governam, principalmente em São Paulo, que é onde a gente vai conseguir enfraquecer tanto o Tarcísio quanto o Derrite para o Senado ano que vem. E agora eu quero saber de você. Fala aqui para mim nos comentários o que é que você achou dessa pesquisa, se você tem algum outro comentário para fazer em cima dela, ou do que a esquerda deveria fazer. Eu leio todos os comentários, eu vou ter o maior prazer de trocar uma ideia com você, beleza? Não deixa também de se inscrever aqui no canal, deixar o like, essas coisinhas, né, de YouTube, que é muito importante. E me segue também em todas as redes sociais, principalmente no TikTok, que é onde eu faço live diariamente. Todo dia eu faço live de segunda a sábado, ó, vale ressaltar que domingo é minha folga. E lá, eu dou espaço, né, para as pessoas subirem, a gente debate, até Bolsonaro sobe, aí às vezes saem uns cortes assim super legais, então aparece lá pra gente conversar também, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.